Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, tentando entender se havia uma mensagem oculta no que acabara de vivenciar? Hoje vamos desvendar os segredos escondidos nos seus sonhos. Prepare-se, pois você está prestes a descobrir que existem 7 tipos de sonhos proféticos em que Deus pode se comunicar com você. Isso mesmo, 7 maneiras diferentes e poderosas pelas quais o Criador do Universo transmite mensagens enquanto você dorme. O que você está prestes a ouvir pode transformar sua vida para sempre. Não é por acaso que você está aqui agora, neste exato momento. Esse encontro foi orquestrado por uma causa divina, porque nada na vida acontece aleatoriamente. Cada detalhe tem um propósito maior. E hoje vamos juntos entender o propósito desses sonhos que frequentemente te deixam inquieto. Os sonhos são um dos métodos mais profundos e impactantes que Deus usa para se comunicar conosco. Através deles, Ele pode revelar sua vontade, guiar nossas decisões e nos alertar sobre perigos que talvez ainda não possamos ver. Mas como podemos saber se um sonho realmente vem de Deus? E o que significam aqueles símbolos estranhos ou visões que aparecem enquanto dormimos? Hoje, nós vamos explorar esses mistérios e descobrir como você pode aplicar essas mensagens divinas em sua vida. Vamos começar com o primeiro tipo de sonho profético: os sonhos com anjos. Anjos são seres celestiais que atuam como mensageiros, protetores e guias. Nos sonhos, Deus pode enviar seus anjos para te confortar, alertar ou instruir sobre algo específico, demonstrando seu amor e poder. Mas, como saber se um sonho com anjos é realmente uma mensagem divina? Sonhar com anjos não é apenas uma fantasia da nossa mente. É uma das experiências espirituais mais significativas que podemos vivenciar. Na Bíblia, existem várias histórias de personagens que tiveram encontros com anjos em seus sonhos, revelando mensagens de grande importância. Os anjos podem aparecer em seus sonhos para te confortar, especialmente em momentos de grande dificuldade. Se você estiver passando por um período desafiador, Deus pode enviar um anjo em seu sonho para lembrá-lo de que você não está sozinho, que há proteção divina ao seu redor. Além disso, os anjos também podem trazer avisos divinos, alertando sobre perigos ou decisões cruciais que você deve tomar em sua vida. Às vezes, os anjos trazem mensagens específicas de Deus, dando-lhe instruções claras sobre como agir ou proceder em determinadas situações. Sonhar com anjos é uma experiência que transcende o simples fato de dormir. Na Bíblia, encontramos várias histórias de personagens que tiveram encontros com anjos em sonhos. Uma dessas histórias é a de Jacó. Durante sua fuga de seu irmão Esaú, Jacó sonhou com uma escada que subia ao céu, por onde anjos subiam e desciam. Nesse momento, Deus apareceu para ele e reafirmou as promessas feitas a Abraão e Isaque, assegurando que sua descendência seria numerosa e que a terra em que ele estava deitado seria sua e de seus descendentes. Ao acordar, Jacó ficou maravilhado e disse: "De fato, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Esse sonho não só lhe trouxe esperança e conforto, mas também confirmou a aliança divina e a proteção de Deus sobre sua vida e a de seus descendentes. Outro exemplo poderoso de sonho com anjos é a história de José, marido de Maria. Em várias ocasiões, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho para lhe dar instruções importantes. Primeiro, quando José soube da gravidez de Maria, o anjo lhe disse para não ter medo de tomá-la como esposa, pois o que nela foi concebido vinha do Espírito Santo. Depois, após o nascimento de Jesus, o anjo apareceu novamente em sonho, ordenando que ele fugisse para o Egito com Maria e o menino, para protegerem-se da fúria de Herodes. Mais tarde, após a morte de Herodes, o anjo apareceu em outro sonho, para instruir José a voltar para Israel. Esses sonhos foram essenciais para proteger a vida de Jesus e garantir que os planos divinos se cumprissem. Sonhar com anjos é uma experiência que pode indicar 3 coisas: consolo em tempos de dor, avisos divinos sobre perigos iminentes ou instruções claras para agir em determinada situação. Na Bíblia encontramos outra história poderosa sobre sonhos com anjos: a do centurião Cornélio. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, e um dia ele teve uma visão em que um anjo do Senhor lhe disse que suas orações e esmolas haviam sido lembradas diante de Deus. O anjo o instruiu a enviar homens até Jope para buscar Pedro. Esse sonho não apenas mudou a vida de Cornélio, mas também abriu a porta para que os gentios recebessem o Evangelho, marcando um momento crucial na expansão do cristianismo.
Os sonhos com anjos, portanto, não são apenas histórias antigas, mas continuam sendo uma maneira através da qual Deus se comunica conosco nos dias de hoje. Se você já sonhou com anjos, pode ser que Deus esteja te enviando uma mensagem especial. Sonhar com anjos é uma experiência poderosa e, para aplicar essa mensagem à sua vida, você pode orar e pedir a Deus que revele o significado do seu sonho. Peça que Ele te guie e siga suas instruções com fé e humildade. Lembre-se do que está escrito na Bíblia. Não são todos os espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos estão aqui para te ajudar, te proteger e te guiar em sua jornada espiritual. O sonho espiritual com anjos pode trazer conforto, direção e esperança, mostrando o amor de Deus por você e seu desejo de estar presente em todos os momentos da sua vida. Não ignore esses sonhos. Preste atenção, ore e busque a orientação do Espírito Santo. Deus tem uma mensagem para você, e os anjos são seus mensageiros fiéis, prontos para te ajudar em sua caminhada espiritual. Agora vamos para o segundo tipo de sonho profético: sonhar com uma voz. Ouvir uma voz em um sonho pode impactar profundamente nossa vida espiritual. Na Bíblia há diversas histórias de personagens que ouviram a voz de Deus em seus sonhos, revelando mensagens de grande importância. A voz de Deus é o meio pelo qual Ele se comunica diretamente conosco, transmitindo sua vontade, sabedoria e amor. Essa voz pode ser audível ou inaudível, clara ou sutil, suave ou alta, dependendo da finalidade divina para cada indivíduo. Um dos exemplos mais significativos é o de Samuel, um jovem que ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite. Samuel vivia no templo, sob a tutela do sacerdote Eli. Certa noite, ele ouviu uma voz chamando pelo nome. Pensando que era Eli, Samuel correu até ele, mas Eli lhe disse que não havia chamado e que voltasse para a cama. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu que era Deus chamando o jovem. Ele instruiu Samuel a responder: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Quando Samuel obedeceu, Deus lhe revelou uma mensagem profética sobre o julgamento que viria sobre a casa de Eli, devido à maldade de seus filhos. Esse sonho marcou o início do ministério profético de Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. Outro exemplo notável é o sonho do rei Salomão. Após oferecer 1000 holocaustos em Gibeão, Salomão teve um sonho em que Deus lhe apareceu e disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Deus, satisfeito com o pedido, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honras, prometendo que não haveria outro rei como ele. Esse sonho foi crucial para Salomão, pois a sabedoria divina que recebeu permitiu-lhe tomar decisões sábias e justas durante seu reinado, tornando-se um exemplo de liderança e discernimento. O Novo Testamento também nos fornece exemplos de como Deus usa sua voz em sonhos para guiar seu povo. Quando José descobriu que Maria estava grávida, ele pensou em deixá-la secretamente, para não expô-la à desgraça pública. No entanto, enquanto ponderava sobre isso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: "José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo." José obedeceu à voz de Deus e tomou Maria como esposa, protegendo assim o menino Jesus e cumprindo o plano divino para a salvação da humanidade. Nas histórias bíblicas, a voz de Deus nos sonhos não apenas orienta e consola, mas também corrige e alerta. No livro de Jó, Eliú fala sobre como Deus se comunica com os homens em sonhos para avisá-los e afastá-los do mal. Ele diz: "Em sonhos, em visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções, para desviá-los de sua má conduta e mantê-los longe do orgulho." Isso mostra como Deus usa sua voz para nos proteger e nos guiar por um caminho de justiça. Sonhar com uma voz pode ser uma experiência marcante e transformadora. Se você sonhar com uma voz, é provável que Deus esteja falando diretamente com você. É fundamental que você preste atenção ao que Ele lhe diz. Para aplicar essa mensagem à sua vida, você pode ler a Bíblia e meditar em seus ensinamentos, buscando compreender e seguir a vontade de Deus. Também procure o conselho de pessoas sábias e piedosas, que possam ajudá-la a discernir e confirmar a mensagem que você recebeu. Lembre-se do que Jesus disse: "Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem."
Ouvir a voz de Deus nos sonhos é uma forma poderosa de receber sua orientação e direção. Não ignore essa experiência. Em vez disso, abra seu coração e mente para receber e aplicar a mensagem divina em sua vida. Deus fala com você porque te ama e quer o melhor para você. Preste atenção, siga sua voz e permita que sua sabedoria guie seu caminho. Agora vamos para o terceiro tipo de sonho profético: sonhar com animais. Sonhar com animais é uma experiência que pode ter um significado espiritual e pessoal profundo, pois os animais nos sonhos podem representar aspectos de nossa personalidade, nossas circunstâncias ou até mesmo mensagens divinas. Na Bíblia, encontramos diversas histórias de personagens que tiveram sonhos em que os animais desempenharam um papel crucial na revelação de verdades importantes e na orientação divina. Esses sonhos não apenas refletem nossa vida interior, mas também podem ser usados por Deus para nos comunicar sua vontade e propósito. Os animais nos sonhos podem ter significados diferentes, dependendo do contexto e do próprio animal. Por exemplo, sonhar com leões pode representar poder e bravura, mas também pode ser um alerta sobre perigos ou adversários que devemos enfrentar com força e fé. Eles simbolizam a realeza e a força, e na Bíblia, Jesus é descrito como o leão de Judá, indicando sua majestade e poder. Sonhar com ovelhas pode simbolizar a necessidade de orientação e proteção divina, já que as ovelhas são animais que dependem do pastor para seu bem-estar. Na Bíblia, Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor, que cuida e protege suas ovelhas, o que pode indicar um chamado para buscar a direção e o cuidado de Deus em nossa vida. Sonhar com cobras pode ter conotações tanto positivas quanto negativas. Em muitos contextos bíblicos, a cobra é vista como um símbolo de engano e tentação, como na história do Jardim do Éden. No entanto, também pode representar sabedoria e discernimento, como na instrução de Jesus aos seus discípulos, para serem astutos como as serpentes. Perceber o contexto do sonho e as emoções associadas é crucial para interpretar seu verdadeiro significado. Uma das histórias mais notáveis sobre sonhos com animais é a do faraó do Egito, que teve 2 sonhos consecutivos que o perturbaram profundamente. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo e pastavam em uma campina, seguidas por 7 vacas magras e feias que também saíam do rio e devoravam as vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e bonitas que cresciam em um único caule, seguidas por 7 espigas finas, queimadas pelo vento oriental, que devoravam as espigas cheias de trigo. Nenhum dos magos ou sábios do Egito pôde interpretar esses sonhos, até que José foi chamado à corte. Guiado por Deus, José explicou que os sonhos representavam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, e sugeriu medidas para preparar o país para os anos difíceis que viriam. Graças à interpretação de José, o Egito foi salvo da devastação e ele foi elevado a uma posição de grande autoridade. Outra história significativa é a visão de Daniel, na qual ele viu 4 grandes animais subindo do mar, cada um diferente dos outros. O primeiro era como um leão com asas de águia, o segundo como um urso levantado de um lado, com 3 costelas na boca, o terceiro como um leopardo com 4 asas de pássaro e 4 cabeças, e o quarto era uma besta terrível e espantosa, com dentes de ferro e 10 chifres. Essa visão perturbou Daniel, mas um anjo explicou-lhe que as feras representavam 4 reinos que surgiriam na terra, e que o reino de Deus, por meio do Filho do Homem, triunfaria no final e estabeleceria um reino eterno. Essa visão não apenas proporcionou conforto e esperança a Daniel, mas também ofereceu uma perspectiva profética sobre o plano divino para a história humana. No Novo Testamento, Pedro teve uma visão enquanto orava no terraço de uma casa em Jope. Na visão, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descendo, contendo todos os tipos de quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro, sendo judeu e observando as leis dietéticas de sua religião, recusou, dizendo que nunca havia comido nada impuro ou impuro. A voz respondeu: "O que Deus purificou, não chame de impuro." Isso aconteceu 3 vezes, e enquanto Pedro estava perplexo com o significado da visão, chegaram mensageiros de Cornélio, um centurião romano, para convidá-lo à sua casa. Através dessa visão, Deus mostrou a Pedro que ele não devia considerar nenhum homem impuro, preparando o caminho para que o evangelho fosse pregado aos gentios, demonstrando a inclusão e o amor universal de Deus.
Sonhar com animais pode ser uma experiência rica em simbolismo e orientação divina. Não ignore esses sonhos. Procure entender seu simbolismo e a mensagem que eles transmitem. Deus pode estar se revelando a você através deles. Deus usa diferentes maneiras para se comunicar conosco, e os sonhos com animais são uma dessas formas, cheias de profundidade e propósito. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária, permitindo que Deus o guie e o transforme através desses sonhos significativos. Vamos continuar com o quarto tipo de sonho profético: sonhar com arco-íris. Sonhar com arco-íris é uma experiência cheia de esperança e promessas divinas. Na Bíblia, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade, um sinal de sua fidelidade, promessa e esperança. Os sonhos com arco-íris podem nos lembrar do amor, da graça de Deus, de seu perdão e provisão, bem como da diversidade e harmonia que Ele deseja para nós. Embora não existam muitas histórias bíblicas que mencionem especificamente sonhos com arco-íris, podemos encontrar a essência desse símbolo na história de Noé e sua família. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria a terra com água. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris nas nuvens e disse: "Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vocês, e todos os seres viventes que estão com vocês por gerações perpétuas. Coloquei meu arco nas nuvens, o que será um sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu fizer as nuvens virem sobre a terra, será visto então o meu arco nas nuvens." Esse arco-íris não só representou a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com um dilúvio, mas também foi um lembrete de sua misericórdia e seu eterno amor pela humanidade. O arco-íris é um símbolo da presença de Deus e de sua glória. No livro de Ezequiel, o profeta teve uma visão impressionante da glória de Deus, na qual ele descreveu um arco-íris que brilhou como um halo ao redor da figura divina. Como o aspecto do arco-íris que está nas nuvens no dia que chove, assim foi o aparecimento do brilho ao redor. Isso foi a visão da semelhança da glória do Senhor. E quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esse arco-íris, na visão de Ezequiel, é uma representação da presença majestosa de Deus e de sua aliança eterna com seu povo. No Apocalipse, o apóstolo João também viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Ele escreveu: "E imediatamente fui tomado pelo Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém estava assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado tinha a aparência de uma pedra de jaspe e cornalina, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante em aparência à esmeralda. Este arco-íris simboliza a glória, a majestade e a fidelidade de Deus, lembrando-nos de que Ele é um Deus de promessas e que seu pacto conosco é eterno. No dia a dia, sonhar com o arco-íris pode ser um sinal de que Deus está te lembrando de seu amor e de sua graça. Pode ser um convite para renovar seu pacto com Ele, confiar em suas promessas e viver com esperança e gratidão. O arco-íris em seus sonhos pode representar a diversidade, a harmonia, a beleza e a alegria que Deus deseja para você e para o mundo. É um lembrete de que, apesar das dificuldades e tempestades que enfrentamos, a fidelidade de Deus permanece, e seu amor sempre brilha através das nuvens. Para aplicar a mensagem de um sonho com um arco-íris à sua vida, você pode agradecer a Deus por sua aliança eterna com você, através de Jesus Cristo, e por todas as bênçãos que Ele lhe concedeu, tanto materiais quanto espirituais. Peça a Deus para ajudá-lo a ser fiel à sua aliança, a cumprir seus mandamentos e a refletir seu amor e graça em sua vida. Lembre-se do que está escrito em Gênesis: "O arco estará nas nuvens. E eu o verei, e me lembrarei da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo, com toda a carne que existe na terra." Este versículo nos lembra que Deus sempre cumpre suas promessas e que seu amor por nós é eterno. Em conclusão, sonhar com o arco-íris é uma experiência cheia de esperança, que nos lembra das promessas e fidelidade de Deus. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, procure compreender seu simbolismo e a mensagem que Deus pode estar te revelando. Deus usa várias maneiras de se comunicar conosco, e sonhar com arco-íris é uma dessas formas, cheia de profundidade e propósito. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária, permitindo que Deus te guie e te transforme através desses sonhos significativos. Vamos agora ver o quinto tipo de sonho profético:
Sonhar com números. Sonhar com números pode ser uma experiência desconcertante, mas profundamente significativa. Na Bíblia, os números têm um significado e uma mensagem claros por trás de cada um deles. Vamos explorar algumas histórias bíblicas e o significado dos números mais relevantes. Um dos sonhos com números mais emblemáticos da Bíblia é o sonho do faraó do Egito. O faraó sonhou com 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras, e depois com 7 espigas cheias e saudáveis, que foram devoradas por 7 espigas finas e queimadas pelo vento. Ninguém em sua corte conseguiu interpretar esses sonhos, mas José, preso naquela época, foi chamado para dar a interpretação. José explicou que os sonhos do faraó eram a mensagem de Deus. Haveria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Esses números, 7, não eram arbitrários. Na Bíblia, o número 7 simboliza perfeição e plenitude, mas também a conclusão de um ciclo. A interpretação de José não só salvou o Egito, mas também o elevou a uma posição de grande poder e responsabilidade. No entanto, nem todos os sonhos com números trazem boas notícias. Um exemplo disso é o sonho do rei Nabucodonosor, no livro de Daniel. Nabucodonosor sonhou com uma grande árvore que alcançava o céu e podia ser vista de todos os confins da terra. Essa árvore foi cortada, restando apenas o toco e as raízes, e foi dito que isso duraria por 7 tempos. Daniel interpretou esse sonho, explicando que a árvore representava o próprio rei, e que os 7 tempos eram 7 anos de loucura que Nabucodonosor sofreria, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Novamente, o número 7 simboliza um ciclo completo, neste caso um período de julgamento e restauração. Os números também podem aparecer de forma mais abstrata, como na visão do apóstolo João no livro do Apocalipse. Em sua visão, João vê o número 666, o número da besta. Este número tem sido objeto de muitas interpretações, mas é comumente entendido como representando imperfeição e maldade, em contraste com a perfeição divina, simbolizada pelo número 7. O número 6, repetido 3 vezes, enfatiza sua incompleta deficiência. Esta visão alerta para a chegada de tempos difíceis e a importância de ser firme na fé. O significado dos números bíblicos é profundo e variado. O número 3 simboliza a totalidade e perfeição divina, refletida na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também representa a ressurreição e a nova vida, como quando Jesus ressuscitou no 3º dia. O número 40 está associado a períodos de teste e preparação. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e noites, e Jesus jejuou no deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. O número 12 simboliza o governo divino e autoridade, refletido nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus. No entanto, nem todos os sonhos com números são tão claros. Às vezes os números podem parecer confusos ou aleatórios. Contudo, um sonho que parece insignificante pode se revelar como uma peça crucial do plano de Deus. Um exemplo disso é a história de Balaão, que foi chamado para amaldiçoar Israel. Durante sua jornada, Deus falou com ele através de sua jumenta, que viu o anjo do Senhor bloqueando o caminho. Balaão não pôde ver o anjo, até que o Senhor lhe abriu os olhos. Embora essa história não inclua um sonho com números, destaca como Deus pode usar o inesperado para comunicar sua vontade. Portanto, sonhar com números pode ser uma porta para uma compreensão mais profunda dos planos e propósitos de Deus para nossas vidas. Não ignore esses sonhos. Em vez disso, procure compreender seu simbolismo e a mensagem que Deus pode estar revelando. Preste atenção, ore e busque discernimento para aplicar as lições aprendidas em sua vida diária. Os números em seus sonhos podem ser mais do que figuras simples. Eles podem ser a chave para desvendar mistérios divinos e guiá-lo em seu caminho espiritual. Vamos continuar com o 6º tipo de sonho profético: sonhar com o mentor. Sonhar com um pregador ou mentor é uma experiência que pode trazer uma mensagem profunda de orientação e crescimento espiritual. Na Bíblia, encontramos diversas histórias de personagens que receberam orientação divina através de sonhos, em que figuras de autoridade ou anjos lhes forneceram instruções cruciais para suas vidas. Esses sonhos podem significar que Deus está lhe enviando uma pessoa para ajudá-lo a crescer espiritualmente, orientá-lo no seu caminho, corrigi-lo com amor e motivá-lo a seguir em frente. Um dos sonhos mais emblemáticos é o de José, filho de Jacó, que teve sonhos proféticos que revelaram seu futuro e seu papel como líder e salvador de sua família. Em um de seus sonhos,
Ele viu que ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e o feixe de José ficou em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos, embora inicialmente tenham causado inveja e ódio entre seus irmãos, eram mensagens proféticas de Deus, revelando que José seria uma figura de autoridade e salvação para a família. Ao longo de sua vida, José enfrentou muitas dificuldades, mas esses sonhos se realizaram quando ele se tornou o governador do Egito e salvou sua família da fome. Outra história significativa é a de Gideão, que foi visitado por um anjo do Senhor enquanto malhava o trigo em um lagar, para escondê-lo dos midianitas. O anjo disse a ele: "O Senhor está com você, homem corajoso e valente." Gideão inicialmente duvidou de sua capacidade de libertar Israel, mas o anjo garantiu-lhe que Deus estava com ele e que ele derrotaria os midianitas como se fossem um só homem. Através dessa visitação angélica e dos sinais subsequentes que Gideão pediu a Deus, ele foi transformado em um líder corajoso e confiante, que levou Israel à vitória. No Novo Testamento, encontramos o relato de Ananias, um discípulo em Damasco. Em uma visão, o Senhor falou com ele e disse-lhe para ir à casa de Judas, na rua chamada Direita, e procurar um homem de Tarso chamado Saulo, que estava orando. Ananias a princípio expressou seu medo, pois havia ouvido falar da perseguição que Saulo havia feito aos cristãos. Mas o Senhor lhe disse: "Vá, porque ele é meu instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel." Ananias obedeceu e foi procurar Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores e mentores da história cristã. Essas histórias bíblicas nos mostram como Deus pode usar sonhos e visões para enviar pregadores ou mentores para nos guiar, corrigir e inspirar a cumprir nosso propósito divino. Se você sonha com um pregador ou mentor, é provável que Deus esteja chamando você para aprender com essa pessoa, imitar suas virtudes e seguir seus ensinamentos. Para aplicar essa mensagem em sua vida, você pode procurar uma igreja ou uma comunidade cristã onde possa receber um ensino bíblico sólido e acompanhamento espiritual.